tenho conversado aqui sobre esses aerógrafos da Mr. Hobby, que o fabricante é a GSI Creos, e esse aqui é o topo de linha da Mr. Hobby, é o Custom com bico 018. Esse aerógrafo aqui ele foi feito como um competidor direto do Iwata Custom CMC, ainda que o CMC tem um bico 023. Eu vou falar um pouco mais quando a gente olhar esse aerógrafo aqui. Mas nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Aqui eu vou só abrir e mostrar o aerógrafo, vocês entenderem como ele é. E no próximo vídeo eu vou falar algumas características interessantes dele e fazer os testes que a gente está acostumado a fazer. Então, a embalagem dele é simples, é uma embalagem de papel com tudo aqui escrito em japonês. Aqui dentro a gente tem essa caixinha plástica. Dentro dela nós temos o aerógrafo. Aquela mangueira que eu já expliquei, que é uma mangueira que só serve para lata de ar, então não tem utilidade, incluindo esse adaptador aqui que é para essa mangueira e também não tem utilidade para nós. E aqui embaixo nós temos os manuais, que são bastante completos. Um deles todo escrito em japonês, que é esse aqui, que tem uma série de indicações gerais, mas tudo escrito em japonês, então não dá para tirar muita coisa, a não ser pelas ilustrações. E esse aqui com dicas de manutenção, com um corte, vamos abrir aqui, com um corte do aerógrafo, mostrando as peças, tem uma série de informações. Nesse aqui você tem uma parte do texto em inglês, já dá para tirar alguma coisa. É o mesmo padrão do que eu já mostrei com mais cuidado nos outros da mesma linha, então não vamos perder tempo com isso aqui agora. Vou deixar isso para lá e vamos falar do aerógrafo, que é o que efetivamente interessa para a gente. Então, se você olhar a configuração desse aerógrafo, você vai ver que ele é muito parecido com o Iwata CMC Custom. A diferença é que o CMC ele tem um bico 0,23 e esse aqui tem um bico 0,18. Então ele tem uma configuração do CMC Plus, porque tem a válvula de controle de ar aqui embaixo, mas ele tem o bico do CMC-B, que é um aerógrafo para detalhe. Então ele é um aerógrafo um pouco híbrido, a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Mas vamos dar uma olhada então nele aqui. Ele tem essa capinha de plástico para proteger o bico. Aqui no lado nós temos o nome, né, PS771, e a indicação do bico 018. Esse aerógrafo ele também tinha um outro modelo, o PS770, que tinha um acabamento fosco. Mas esse aerógrafo já foi tirado de linha. Pelo menos eu não achei mais para vender em lugar nenhum. Então o que você encontra hoje é só esse aqui com o acabamento brilhante. Aqui nós temos o cabo com o controle de curso do gatilho. Esse controle tem uma numeração, ainda que não tenha nenhuma indicação aqui. O 0 fica aqui na parte de cima do cabo. E você então tem algum controle sobre qual a abertura que você deu, se você quiser voltar para a mesma abertura. Aqui atrás nós temos a peça que faz o controle da tensão na mola do gatilho. Ela é regulada aqui, para isso você precisa tirar o cabo. Vou tirar a agulha e falar dela um pouquinho mais para frente. Esse gatilho, ele é um gatilho bastante leve, ele ainda tem esses furinhos aqui para tirar peso, ele é bem levinho mesmo. E ele tem esses dois pinos aqui, que na hora que você vai introduzir, você precisa alinhar ele com duas ranhuras que tem aqui, e ele evita que você tenha aquele movimento lateral, dá bastante firmeza no gatilho. Aqui atrás vamos precisar de um alicatezinho de teflon para soltar. Então aqui nós temos a pinça que puxa a agulha, a pecinha que faz a transmissão do movimento do gatilho
para a pinça é presa na pinça, então ela é fácil de montar e desmontar. E a única diferença aqui é esse sistema de rosca dupla aqui que separa essa peça do cabo. Nada de extraordinário aqui também. Vou melhorar a iluminação aqui um pouco. Aqui nós temos a válvula de ar, que é o mesmo padrão das válvulas da Iwata. Eu vou pegar uma chavinha para a gente abrir ela aqui. Vou usar a chave da própria Iwata. Aqui dentro nós temos o pistãozinho e a mola. Se vocês verem a imagem, vão ver que ele é exatamente igual aos dos últimos Iwata que eu mostrei aqui. Tudo muito bem acabado, material de primeira qualidade. Que mostra mais uma vez que isso aqui é tudo fabricado mesmo no mesmo lugar, ou que pelo menos usam os mesmos fornecedores de peça. Aqui nós temos uma tampa que fecha o copo. O copo aqui por dentro é muito bem acabado, totalmente liso. Aqui você não vai ter problema da tinta ficar prendendo aqui no copo, vai facilitar bastante a limpeza. E aqui embaixo nós temos a válvula de controle do fluxo de ar. O ar entra por aqui, passa por um furo que está aqui dentro do aerógrafo, e aqui você consegue estreitar essa passagem e fazer um controle fino do fluxo de ar. Eu já expliquei isso num outro vídeo. Eu não gosto muito desse sistema, acho que para o nosso uso ele não é muito útil, mas ele está aqui e faz parte do aerógrafo. Aqui na frente nós temos a proteção da agulha, que é exatamente igual à do Iwata Custom. Eu acho essa proteção muito estreita, não vejo nem uso para ela, porque ela é muito fechada. Eu acho que você vai ficar com tinta presa aqui rapidamente, então vejo pouca utilidade nessa proteção, a não ser, claro, proteção da própria agulha. Aqui nós temos a capa da agulha, que ela é bem pequenininha, bem estreito, feito para trabalhar bastante próximo do objeto, ou seja, para você fazer detalhes bem pequenos. Aqui nós temos o bico 018, e a diferença aqui é que esse conjunto todo, assim como no Iwata Custom, ele solta Você tem aqui atrás 3 furos por onde o ar passa, e aqui nós temos uma borracha que faz a vedação desse conjunto para dentro do aerógrafo, evitando que o ar retorne e você tenha bolha no copo. Então é mais uma vedação que você tem que tomar cuidado aqui para manter. Então aqui na mecânica dele não tem nada de extraordinário, né? A não ser a qualidade de todo o acabamento e a qualidade das peças, que é efetivamente muito boa. Tudo encaixa muito fácil, tudo encaixa muito bem. O acabamento da cromagem é muito bom. A montagem é muito fácil. Aqui o gatilho é só prestar atenção, porque ele tem esse rebaixozinho aqui, que é para evitar que quando você puxe o gatilho todo para trás, ele arranhe aqui. Eu pessoalmente não gosto muito do desenho desse gatilho. Eu acho que esse aerógrafo merecia um gatilho melhor, porque quando você puxa ele muito para trás, essa quina aqui pega no seu dedo. O Iwata Custom tem um gatilho bem melhor do que esse aqui. Acho que poderia ter um gatilho parecido, mas ele é um gatilho bem levinho, bem preciso. Aqui o encaixe também é fácil. E antes de montar a agulha, é uma agulha com material bastante resistente, ela é bem pouco flexível. O acabamento aqui na ponta é muito bom, bastante polido, bem regular, uma agulha de ótima qualidade. A gente coloca aqui o cabo e está feita a montagem. Uma curiosidade aqui são esses 2 rebaixos laterais que esse aerógrafo tem. Eu inicialmente achei que isso aqui deveria ser só uma bosta de desenho do aerógrafo, mas eu percebi que isso pode ter uma outra utilidade.
Tem muita gente que usa o gatilho, ao invés de usar como eu uso, que é segurando com a ponta do dedo, usa mais com o meio do dedo, porque para sessões muito longas você faz esse movimento aqui e você não precisa ficar dobrando a articulação do dedo. Para quem usa muito o aerógrafo, isso pode ajudar. E aí eu percebi que quando você coloca o dedo aqui, ele encaixa nesse rebaixo. Você pode fazer o movimento e o seu dedo aqui tem um espaço para ficar entre o corpo do aerógrafo e o copo. Eu não posso garantir que seja essa a ideia, mas me parece uma ideia razoável, mesmo porque ele tem do outro lado igualzinho aqui e permite que o dedo deslize aqui junto do corpo do aerógrafo. Então é possível que seja isso. Esse aerógrafo, como eu comentei, ele é um misto de bico para detalhe muito fino com um copo grande. Todos os aerógrafos da linha da Kreos, eles têm copo grande, porque são aerógrafos voltados especificamente para modelismo. Então, normalmente você tem que pintar superfícies maiores e eles então fazem um copo grande que permite que você não precise ficar repondo a tinta. Mas nesse caso aqui, me parece um desenho um pouco estranho, porque, vamos pensar, nós temos aqui um bico bastante estreito, parte da frente do aerógrafo, um bico 0,18 muito fino, então você tem um aerógrafo aqui para detalhe, com um copo grande. O que acontece? Quando você bota ele lá na posição, o copo obstrui completamente a visão aqui. Se você pegar o Iwata Custom, o CMB, você vai ver que ele tem um copo pequenininho aqui, com a mesma ponta 0,18. Faz sentido, porque você trabalhando em detalhe, você precisa ter a sua visão menos obstruída. Mas a ideia aqui é um aerógrafo para modelismo, então eles fizeram, vamos dizer, um desenho híbrido. Pessoalmente, eu acho esse aerógrafo muito caro para ser usado no modelismo, porque essa ponta 0,18 me parece fina demais. Nós vamos fazer os testes aí, vamos ver, mas eu acho ela muito fina. E ele é um aerógrafo relativamente caro se você for comparar com o resto da linha. O 289, que a gente mostrou aqui no outro vídeo, custa por volta de R$800. E esse aqui custou R$1.800. Então ele é um aerógrafo bem mais caro. Agora, se você for comparar ele com o CMC, o Iwata Custom, que tem um bico 0,23 e não 0,18, o CMC está na casa dos R$2.400 e o CMB talvez na casa dos 2.600. E eu estou falando do CMC Plus, que tem essa mesma válvula. Então, se você comparar ele com o Iwata Custom, e ele tem basicamente a mesma mecânica, ele é uma excelente opção em relação ao Iwata Custom, ainda que eu ache ele caro para o uso no modelismo. Uma outra característica dele que a gente vai ver no próximo vídeo é uma certa versatilidade que ele tem. Isso foi umas experiências que eu fiz aqui antes de gravar esse vídeo. Eu vou compartilhar isso com vocês então no próximo vídeo. Esse aqui foi basicamente para a gente ter uma visão geral do aerógrafo. Ele é muito bem acabado, muito bem construído. Apesar de parecer um aerógrafo grande, ele não é um aerógrafo pesado. Vamos dizer que eu considero aqui aerógrafo pesado, o aerógrafo que está na casa aí dos 120 gramas. E um aerógrafo leve é um aerógrafo que está na casa dos 90 gramas. Esse aerógrafo aqui pesa 106 gramas. Então, para um aerógrafo com todas essas características, copo grande, com válvula aqui embaixo, com um cabo com regulagem aqui numérica, ele é um aerógrafo bastante leve para a construção que ele tem. Achei bastante interessante isso. Se você pegar o PS289, que a gente testou aqui num vídeo anterior, que tem uma configuração parecida com ela, ele é muito mais pesado. Ele está pesando lá na casa dos 120 gramas. Então esse aerógrafo aqui foi construído para ser um aerógrafo leve, que ajuda muito no caso de ser um aerógrafo para detalhe. No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre algumas características interessantes dele, e vamos ver ele em funcionamento, que é o que eu acho que, no final das contas, é o mais interessante.